Mineiro, moço. Eu não sei o que esse povo fica empolgado com o Atlético Mineiro. Também nem sei. Nem entendo. Eu não entendo. É a vaca em cima da árvore, né? Em algum momento ela cai. Não sei como é que ela subiu, não, mas vai cair. Mas eu tô feliz. Esse ano eu tô feliz. Ó a situação do Vasco. Já não sobe mais. O Cruzeiro. E o pior é que na região aí tem muito cruzeirense, né? Na região aí, Itumbiara, tem muito cruzeirense. Meu irmão é vascaíno, coitado. Acho que a camiseta dele tá aposentada, deve ter uns 60 anos já. Vasco também. Galera, esse aqui é o Ricardo, ó. Pra quem não... Primeira vez que ele tá participando aí. Transferiu pra faculdade. E aí, valeu? E aí, cara, tranquilo? Bom. Isso aí. Ver se não acaba com esse trem, né? Só gente boa. Eu já vou te avisar isso aí já. Ele é sacana? É. Rapaz, conheço ele desde quando ele tem 1 ano de idade só. Não, ó, 9h20 ele vai falar assim, ó, gente, vou falar só mais esse conteúdo. 10h50 ele libera nós. Bom demais. Ô, eu sou sacana não, mano. Vocês que são os mal agradecidos. Eu vou fazer vocês copiar meus slides, você vai ver. Nossa. De jeito. Vou dar mais 2 minutos aqui, se a turma não entrar, vamos tacar aquele pau aqui. Eu acho que não vai entrar mais ninguém na sexta-feira essa hora. Ó, vou buscar o carregador do notebook aqui rapidão, que aí eu assisto no notebook. Vai lá. Rapidão, 2 minutinhos. Vou deixar o celular aqui pra cima, ele vai ficar mostrando o teto, mas rapidão. Vou reiniciar o computador aqui que não tá dando pra gravar não, já volto. Fechou. Eu tô gravando todos também, que tem dia que tá meio corrido, eu só vejo depois. Eu gravo pra mim também, porque às vezes vai que eu não posso dar uma aula dessa no semestre que vem, eu já mando a gravação pra turma lá. Ó. Você tá esperto. Não, mas é melhor do que eu mandar do que eu deixar um vídeo rodando aqui pra vocês, né não? Mas dá um trabalho para gravar, cara. Para você gravar assim, falando sozinho e tal, é outra dinâmica. Você não vai... Aí tem que editar, fazer os cortes aí pro negócio ficar liso. Deixa eu ver se eu acho o Jamboard aqui. Nossa, deixa eu ver. Estruturas metálicas. Estruturas metálicas. Eu passei quais atividades para vocês já? Tá faltando, tem umas atrasadas. Ontem foi tão enrolado aqui para mim que eu nem a atividade eu consegui postar para vocês. A lista de combinações, né? Tem uma palestra, cara, que eu vou mandar para vocês. Eu mandei ela, eu divulguei ela para vocês lá no grupo geral. Uma palestra de estruturas metálicas que foi muito boa, de BIM com estruturas metálicas, sabe?
O cara mostrou o passo a passo dele projetando um edifício, mas um edifício de grande porte, desde a concepção até o detalhamento para a fabricação das peças, que é bem importante. E tem alguns softwares gratuitos também para a gente mexer com isso aqui. Então é bem legal. Até a gente tem que ver muito conteúdo teórico aqui, mas atrapalha um pouquinho a gente fazer a parte prática mesmo, mas vamos vendo aqui. Seguinte, deixa eu ver aqui. Nossa, Estruturas metálicas. deu certo. Eu não sei vocês, mas eu gosto de usar o Jamboard aqui, de ir escrevendo os trem também ao vivo, em vez de ficar só nos slidezão aqui. Deu uma travada aqui, aguenta aí. Segura aí que deu uma travadinha. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o dimensionamento da tração, estruturas metálicas. Tem a parte de ventos, eu vou deixar como trabalho para vocês, tem um software que eu vou deixar também, tá? E aí depois a gente tira as dúvidas. Porque a parte de ventos, ela não se encaixa somente a metálicas, ela é qualquer tipo de estrutura, você tem que calcular as cargas de vento. Nas disciplinas, a gente tem que correr com o dimensionamento das peças, né? Do concreto é dimensionamento concreto, de aço também, e assim por diante. Deixa eu ver aqui se não vai fechar, viu? Google Chrome, deu pau. Ah, esse aqui. Vamos começar aqui. Eu quero mostrar para vocês alguns detalhes das peças que nós temos em aço, né? Das peças que nós temos em aço. Eu já falei de fabricação do aço com vocês. Vou colocar por aqui, fica melhor. A do tablet fica ruim. Nós temos aqui, ó, os perfis. Nós temos os perfis formados a frio, certo? Lá da fabricação nós já vimos isso. Nós temos os perfis laminados. Qual a diferença deles? Perfis soldados. Nós temos aqui também tubos com costura. Tubos com costura. Tubos sem costura. São todos produtos de aço aí que nós trabalhamos na engenharia, né?
O costura, ele é uma chapa de aço, que ela é dobrada, né, no formato circular e soldado. Aí a solda dele gera essa costura. E o tubo sem costura ele é laminado. Ele já sai da indústria nesse formato. Sai inteiro, né? Nas peças, depende do tamanho da peça. Não, é só a borda, né? Aí tem nós temos tubos, a maioria deles é oco, né? Ele não é rígido, não é denso. Light steel framing. Light steel framing é um estilo de construção, né? E aqui nós temos, ó, a steel deck. Vocês já viram falar da steel deck também? A steel deck é uma estrutura metálica que é uma laje, é como se fosse uma telha metálica, só que a gente usa ela como laje, e aí você não precisa de escoramento, ela já apoia nos perfis que você montou ali, coloca a laje em cima, vem com concreto em cima dessa laje, tá? Vem com concreto em cima dessa parte. Então, quando o concreto está fresco, ela serve de forma, e quando o concreto endurece, ela serve como armadura positiva. Então é uma laje bem interessante aí. Nós temos aqui também voltar aqui de cima, os perfis formados a frio, né? Perfis formados a frio você faz a laminação, faz as chapas. E aí, depois que você faz as chapas, você vem aqui com dobradeiras ou perfiladoras, e aí você dobra ela e faz o formato que você precisa, que é a frio, tá? Ela não sai desse formato aqui ela não sai nesse formato certinho aqui da indústria. E aí você forma ele depois. Aí os perfis laminados, que são os perfis que é mais fácil de trabalhar, menos chance de dar erro também. Eles já saem no formato padrão, direto da indústria. Então, o que você faz? Você faz o detalhamento das suas estruturas, você faz o detalhamento e manda para a usina, e aí vai fabricar, né, as peças que você precisa. E, geralmente, nós vamos ver aqui que quando a gente está dimensionando uma peça, como a gente está trabalhando com peças industriais, essas peças aqui, nós fazemos o dimensionamento, nós vamos observar as dimensões mínimas necessárias, e dali, o que a gente faz? A gente vai lá e seleciona um perfil que existe no mercado. É como se fosse tubulações de água, né? As tubulações, você faz isso também, você faz um dimensionamento, aí você fala, não, eu preciso aqui de um tubo de 23 milímetros. Só que o de 23 não existe, né? Industrialmente. Você vai lá e adota o de 25 e recalcula aí para ver quanto é que você tem tá sobrando ali ainda. Perfis soldados. Qual a diferença do perfil soldado para o laminado? O soldado, que nós temos a costura de solda, né? Então, para formar um perfil I, são 3 chapas retas, que aí você faz a costura dele, né, nos pontos de encontro. Então, você faz o cordão de solda aqui neles, e aí você tem um perfil soldado, certo? Então, nós produzimos perfis I, perfis H, perfil T, tá bom? E aí eles podem ser customizados na dimensão que você quer. Nem sempre os laminados vão sair nas dimensões que você precisa. Tem alguns perfis gigantes que você não consegue produzir ele na laminação. No perfil soldado você consegue. E aí nós temos tubos com costura e sem costura. Nós podemos fazer as mesmas utilizações deles. Aqui, por exemplo, eu tenho uma treliça, uma ponte aqui, uma passarela, e aqui a única diferença do
costura com o sem costura é que o com costura são feitos a partir do dobramento de chapas. Então, você pega uma chapa reta, faz a dobra dele no formato circular, né? E aí você consegue fazer o seu perfil, o seu tubo. E aí pode ser encontrado também em diferentes dimensões, tá? Inclusive circular, retangular, etc. Tubos sem costuras já são laminados. Quando a gente fala de laminação, é o processo de produção da lâmina naquele formato específico, direto da indústria. A steel deck, que é uma laje, é como se fosse um telhadinho, né? E aí é bem interessante que funciona como forma para a laje e depois que seca ela é armadura positiva, tá? Então é um método de laje que você consegue vencer grandes vãos, agilizar pra caramba o seu trabalho aí. Tem um custo um pouquinho mais alto, mas, por exemplo, a van, eu tenho aqui um conteúdo de um amigo meu que eu trouxe na Unicerrado para dar uma palestra sobre construção de hipermercados, né, da van, de atacadão, etc. Eu lembro dessa palestra. Eu tenho um material dele, depois eu disponibilizo para vocês, e a van é toda construída com steel deck. Lá é um galpão gigante, não tem nenhum pilar, não tem nenhum pilar no interior. Esse vão gigante, tá? Só consegue isso com estrutura metálica e a laje steel deck aqui. Temos o light steel framing. Nessa laje steel deck aí tem que colocar complementar com a ferragem positiva? Não, você só vem com concreto. Você concreto. Aí, assim, depende do tipo de carga que você vai ter. Se você precisar de uma armadura negativa, você tem que fazer. Você tem que colocar ela lá, né? Ah, porque a negativa, ela é positiva, né, no caso? Ela é positiva. Se você precisar da negativa... Beleza. A negativa, você tem que fazer o cálculo, aí você faz a malha e coloca ela por cima lá no concreto. Fechou. Mas só de servir como positiva aqui, como score, ela já agiliza pra caramba o serviço, tá doido? E o light steel framing é um método de construção todo em metálicos aqui, formado por perfis. Tá? Então, nós fazemos aí várias tesouras, treliças, etc., com perfis metálicos, tá? E aí você faz a estrutura completa. Nós temos casas, residências, construídas completamente em light steel framing. Tem muita gente que constrói, faz essas obras rápidas, esses monstruários para venda de casas. Qual é o nome? Esqueci, fugiu. Stand. Os stands de venda. Tem muita gente que faz estruturas metálicas diretão aqui, ó. Os stands, porque aí você aproveita ele, você desmonta ele completamente, leva para outro lugar, faz o stand em outro lugar. Top. Aqui tem outros. Ó. Engradamento. Estrutura de telhado, em estruturas metálicas também a gente consegue fazer, tá? Tem mais aqui ainda, ó. Isso aqui, pessoal, tudo do CBCA, tá? Tudo do CBCA, que eu tô tirando aqui rapidinho aqui para vocês, só para dar uma geralzinha, antes de começar o dimensionamento. CBCA é o Centro Brasileiro de Estrutura de Construções em Aço. Centro ou comitê, não sei. Telhas em aço, né, para coberturas, fechamentos laterais. Tem o sistema de drywall. Os perfis para drywall também utiliza estruturas metálicas. Painéis de vedação. Painéis de vedação aqui direto em estruturas metálicas também. Tá? Tem painéis de vedação tem muitos detalhes, por exemplo, a própria Avan, se não me engano, é em estrutura metálica. Lá toda a parte que aparenta ser de concreto, né, ou outro material, você consegue fazer tudo em metálicas. E aí, por muito tempo, é o que eu comentei nas outras aulas, por muito tempo o pessoal pensa que estruturas metálicas é só para obras comerciais. Mas aí você tem que começar a fazer conta. E mão de obra, de tempo de mão de obra, né? De pós-obra, de possíveis patologias, etc. Então,
É pôr na ponta da caneta aí e ver qual que compensa mais. O material em si é mais caro. Mas quando você faz a conta geral, pode compensar. Tá? E esquadrias. Então, a gente usa estruturas metálicas aí para tudo. E como a gente vê aqui, ó, por exemplo, quando eu monto um sistema estrutural em estruturas metálicas, aqui eu tenho uma treliça. E aí a gente tem que começar, didaticamente, a gente separa os dimensionamentos, né? Quando eu tenho um pórtico, por exemplo, eu tenho peças que estão sendo tracionadas, eu tenho peças que estão sendo comprimidas, eu tenho peças que estão sendo cisalhadas, eu tenho parafusos, né? Eu tenho que conferir as ligações. Então, a gente vai entrar numa sequência de dimensionamento. A gente vai entrar numa sequência de dimensionamento aqui que a gente vai precisar separar cada uma delas para a gente ter uma ideia de como é que acontece. Mas elas acontecem todas juntas, né? Elas acontecem todas juntas. Que quando você tem um sistema estrutural, você tem peças que estão sendo elementos tracionados. Você tem os elementos que estão sendo comprimidos. Você tem esforços de flexão. E aí, na flexão nós temos tanto tração quanto compressão. Então, tem flexo-tração, flexo-compressão. Nós temos aqui as ligações, porque nós temos as ligações parafusadas, que é a que eu mais recomendo, tá? E as ligações com solda. Por que eu recomendo as ligações parafusadas? Porque você diminui a interferência humana ali, né? No sentido de fabricação, de perfuração. Você diminui a interferência humana, você diminui a chance de dar erro. Quem vai fazer a solda é um cara qualquer ali. Um cara qualquer, entre aspas, né? O cara tem que ser especialista e tudo mais. Mas é mão de obra humana ali. Quando você manda um perfil detalhado já para uma usina, você já manda a perfuração que você quer também. Então, já vem perfurado, sem erro ali, tá? Ligações metálicas não assume erro. Então, nós temos que calcular a resistência das ligações, como é que eu vou fazer, quantos parafusos eu preciso, qual o espaçamento entre eles, certo? E nós temos, além disso, que ver a resistência de parafusos. Ainda tem isso, tá? Então, tudo isso aqui a gente tem que estudar, porque aí depois a gente consegue ir trabalhando cada um deles. É o que eu falo, a disciplina de metálicas, ela é muito... É desproporcional com relação a de concreto. Tá? Por mais que a minha área seja de concreto, eu gosto bastante de concreto, materiais e tudo mais, metálica você só tem uma disciplina. Madeira você só tem uma disciplina, concreto você tem uma, duas disciplinas, e você pode ter uma terceira, quarta disciplina de concreto. Tá? Então, para ver projetos de estruturas metálicas e aprender a dimensionar tudo, é bem puxado com uma disciplina só. Certo? Mas vamos começar aqui com elementos tracionados. Elementos... Só te fazer uma pergunta rapidão. Pode falar. Esse material que você fica mexendo aí, é uma pergunta idiota, né? Mas é porque eu não sei. Depois eu vou ter acesso ou o pessoal costuma gravar a aula? Tem gente que grava, às vezes até eu gravo, eu esqueci de gravar aqui, vou até colocar para gravar, mas esse bichinho aqui você tem acesso, tá? Se entrar pelo link aqui, ó, que eu vou mandar no chat agora, já consegue. E aí, se você entrar com ele pelo celular, se você tiver baixado o aplicativo, você consegue acessar pelo celular também, enquanto vai assistindo
Ah, beleza. Estou assistindo. Você assiste no notebook e acompanha lá pelo celular. Aí é de boa. Bom, Pode acessar valeu. ele em qualquer hora. Em qualquer momento você acessa ele aqui, vai ficar gravado. Depois que você tem acesso uma vez, você já tem. Aqui tem outros documentos aqui, ó. É no Classroom lá, né? Esse é um. Não, esse aqui não é do Classroom, não. Ele é um softwarezinho, um aplicativo do Google. Mas aí Beleza. fica tudo junto aqui. Quem tem acesso já fica com acesso. Beleza. É bem legal isso aqui. Só Obrigado. elementos tracionados. Aonde é que a gente tem elementos tracionados? Onde a gente tem elementos tracionados? Nós temos elementos tracionados em tirantes, temos elementos tracionados em sistemas de contraventamento e treliças. E treliças também, tá? Tirantes. Vê? Nunca tinha escutado isso. Tirantes metálicos aqui, ó. Tirantes de estruturas metálicas. Deixa eu pegar uma fotinha aqui legal. Ó. Tirantes, contraventamento. Para que serve um contraventamento? Tipo, pra travar ele? Pra não abrir? Para travar, para dar uma enrijecida na estrutura, né? E aqui nós temos, por exemplo, contraventamento aqui. Então, alguns elementos de contraventamento estão submetidos aí a esforço de tração. E treliças, né? Essas tesouras, as tesouras aqui já servem para treliça também. Eu já vou aumentar essa figurinha aqui, ó. Certo? Ó. Aqui nós temos as treliças. Então, olha, nós temos contraventamento, que nós podemos fazer o contraventamento, inclusive, em tirantes, tá? Pode fazer um sisteminha de contraventamento desse aqui em tirantes, tá? E aqui nós temos as treliças, que podem ser por tubos, por perfis, geralmente por perfis, né? Aí, o que acontece? Quando você tem uma treliça dessa, você tem aqui algumas peças que estão sendo comprimidas, algumas peças que estão sendo tracionadas, né? Aqui por cima não deve vir carga aqui, mas deve vir aqui apenas o peso do telhado aqui. E aí a treliça, ela serve para enrijecer sua estrutura ali, que ela vai transferindo essas cargas, né? Parte dela vai sendo tracionada, parte dela vai sendo comprimida. Certo? Então, nós temos tração e compressão nas treliças. Beleza. Eu vou tentar trazer depois uns dimensionamentozinhos simples de cada elemento desse, usando algum tipo de software gratuito, tá? Vou tentar trazer, não é uma promessa não, mas seria bem interessante se desse tempo aqui pra gente. E aí, quando eu estou falando de tração, quando eu estou tracionando o aço, quando eu estou puxando o aço, o que pode acontecer com ele? Porque a gente tem que saber que tipo de esforço que tem para a gente tentar combater ali. Quando eu estou puxando uma chapa de aço,
Então, eu estou puxando aqui uma chapa de aço. E essa chapa está sendo tracionada. O que pode acontecer com essa chapa? O que pode acontecer com essa chapa? Essa chapa pode acontecer isso aqui com ela. Quando você aumenta, vocês lembram lá do diagrama? Diagrama de tensão, deformação. Você tem uma parte elástica e uma parte plástica. Então, o que acontece? Quando você traciona a peça, qualquer material, quando você puxa essa peça, você vai gerando um esforço ali, no caso de tração, ela vai se deformando, ela deforma. Deforma até um limite, se você soltar, ela volta para o mesmo ponto. Isso aqui é a parte que a gente chama de elástico. Deformação elástica. Deformou, soltou. Beleza. Só que tem um ponto, bem aqui, ó, bem esse ponto aqui, que a partir daqui para frente, começa a plastificação da peça. O que é isso? Plastificação é quando você está fazendo um esforço, se você soltar até o limite elástico, ela volta. Mas se você continuar fazendo esforço, continuar deformando ela, vai chegar a um limite que ela não volta totalmente mais, que é onde a gente fala que ela plastificou. Então, se nós continuarmos deformando essa peça aqui, o que pode acontecer? Isso aqui num tempo T0, né? Num tempo T1, por exemplo, ela pode acontecer isso aqui, ó. Ela vai deformando aqui. Certo? Teve essa deformação aqui, ó. No tempo T1 aqui. E se você continuar deformando ela, o que vai acontecer com essa peça? Ela vai sofrer uma estricção aqui, que é um estreitamento da seção. Certo? Você continuar deformando ela, vai acontecer isso aqui. Deixa eu fazer isso um pouquinho mais comprido aqui, né? Nossa, tá ruim sem apoiar aqui, tá ruim. Certo? Então aqui nós já tivemos mais uma deformaçãozinha aqui, ó. E se você continuar deformando ela, o que vai acontecer? Uma hora ela rompe, né? Rompeu aqui, ó. Certo? No tempo T3. Então, quando a gente está falando de tração, nós temos que ver alguns pontos. Primeiro, a resistência. Isso aqui começou a plastificar, ó. Início da plastificação. Aqui, estricção. Deixa eu ver como é assim mesmo que escreve. Palavra difícil, 58. Estricção. E aqui, ruptura. Certo? Então, nós temos que ver dois tipos de resistência aqui. Nós temos que ver a nossa peça bem aqui, ó, bem nesse ponto aqui, que é o início da plastificação, que eu vou chamar
de FY. Tá? Essa plastificação a gente pode chamar também de escoamento. É o limite de escoamento aqui, ó. Quando começa a plastificar a peça, é o que eu chamo de escoamento. Então, esse FY vai ser para nós o limite de escoamento. E aqui, quando rompe, é o que eu chamo de FU. Resistência, né? Resistência de escoamento. Vou colocar aqui. Resistência de escoamento. E aqui, resistência à ruptura. Beleza? Então, quando começa a escoar, pode ser que já atinja ali algum limite de serviço, tá? Se começou a escoar, pode afetar a sua estrutura, pode deformar demais, né? Pode tirar a sua estabilidade, certo? Então, a gente precisa verificar esse ponto de escoamento, ok? E nós temos que ver também a ruptura. Só que tem um detalhe, essa peça aqui está muito simples. As chapas não são só assim. As chapas, elas estão ligadas por algum tipo de ligação aqui, ou por solda, ou por parafuso. Então, olha só, quando eu tenho uma chapa aqui, ó. E aqui eu tenho outra chapa. Aí, por cima dessas duas chapas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma terceira chapa aqui. E a gente vai encher ela de parafuso. Ela tem essa chapa aqui, ó. E aqui eu tenho os parafusos. Certo? Quando a gente está olhando essa chapa por cima, por cima, ela é assim, ó. Eu tenho uma chapa aqui, outra chapa aqui, e aqui eu tenho essa chapa verde que eu fiz aqui, ó. Certo? E os parafusos estão passando daqui para cá. Beleza? Acontece desse jeito aqui. E aí, como é que eu vou analisar essa peça? Quais os esforços que tem nessa peça aqui? Essa peça aqui já é um pouquinho diferente, né? Porque eu tenho que avaliar o que pode acontecer aqui. Pode escoar a minha seção bruta. Quando eu falo de escoar a seção bruta, é isso aqui que a gente analisou no momento passado, tá? Eu não considero os furos. Certo? Pode escoar a minha seção bruta, só um outro detalhe aqui. O que eu chamo de seção? O que é seção para a gente aqui? A seção, você vendo essa peça aqui, ó. Vou supor, eu vou cortar ela aqui, ó. Vou cortar ela bem aqui, ó. Fazendo um corte bem aqui. O que você vai enxergar? Você vai enxergar
uma seção aqui, assim, ó. Certo? É esse aqui que você enxerga. Você tem aqui uma largura da seção e uma espessura da sua seção, certo? B e T. Eu tenho a largura e eu tenho a espessura. Então, seção é isso, tá? É uma seção transversal da peça ali. O que que pode acontecer mais? Pode ser que quando eu puxo isso aqui, rompe na ligação aqui, ó. Não dá nem tempo de escoar. Então, quando eu puxo, quando eu faço esse esforço de tração, pode ser que rompa no rumo dos furos. É uma seção mais frágil, concorda? É uma seção frágil. Aqui eu tenho a ruptura da seção líquida. Ruptura da seção líquida. E quando você olha isso, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é como se fosse um corte AA. Aqui é como se fosse um corte BB. Deixa eu apagar isso aqui só para... Quando você olha aquela seção líquida, o que que você enxerga ali? Eu tenho uma seção e eu tenho aqui os parafusos, né? Então aqui eu tenho parafusos, na verdade eu não tenho um parafuso aqui, eu tenho os buracos, né, do parafuso. Os parafusos estão aqui também, mas aí é uma outra análise que a gente vai ter que ver se os parafusos resistem, tá? Mas eu tô falando aqui, vamos supor, nesse primeiro caso, que os parafusos não vão romper. Se os parafusos não romperem nessa minha situação, ou pode escoar a seção bruta, que eu não desejo isso, ou pode romper na seção líquida. E se a gente olha isso aqui como se fosse um 3D, ó, se a gente olha isso aqui como se fosse um 3D, aqui tem o vão aqui do parafuso, ó. Esse Jamboard ele é bom, mas não é tão bom assim não. Rapaz, Ó, o trem, ué. aí a minha seção líquida é só esse aqui que eu tô pintando de vermelho, ó. Porque o resto é furo, né? Se eu olho de lado isso aqui, ó, se eu olho isso aqui de lado, o que que eu tô vendo aqui, ó? Certo? E a minha seção é só isso aqui, ó. Eu tenho que descontar os parafusos. Beleza? Então, esse detalhezinho aqui, ele é meio chatinho para a gente fazer os cálculos. Por quê? Porque eu tenho que analisar essas duas coisas. É simples de analisar, é simples, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, eu tenho que ver se vai escoar a seção bruta ou se vai romper a seção líquida. Só isso. Só tem um detalhe. O que é seção bruta e o que é seção líquida? Seção bruta é o seu salário lá antes de descontar os impostos, né? Vai completo ali. A seção é largura
e a espessura completa. A seção líquida é com descontos de furos, né? Seção líquida é com descontos. Então, a seção líquida é com descontos dos furos. Beleza, certo. Só tem um detalhezinho aí. Só tem um detalhezinho, que é isso aqui, ó. Eu tenho que avaliar, além disso, do escoamento da seção bruta e da ruptura da seção líquida, eu tenho que avaliar. Então, o primeiro cálculo é descobrir a seção líquida. Mas eu tenho um detalhe aqui que eu chamo de seção líquida efetiva. Como assim seção líquida efetiva? Seção líquida efetiva. Então, vamos supor que a gente tem uma ligação. Deixa eu ver se eu acho aqui uma figurinha aqui, fica mais fácil. Vamos supor que eu tenho uma ligação. Aqui, isso. Essa aqui tá boa. Quando eu tenho aqui no caso deixa eu ver. Aqui, tá bom. Vamos supor que eu tenho uma ligação assim, ó. Certo? Eu tenho essa ligação aqui e eu estou avaliando essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha que está em azul aqui. Está sendo tracionada. Beleza? Essa pecinha em azul aqui, ela está sendo tracionada. Certo. A seção bruta dela é toda essa parte aqui que está pintadinho de vermelho, ó. Essa aqui é a seção bruta. Ok? Quando eu não considero os furos. É isso aqui, ó. Tudo isso aqui que está de vermelho. O izinho completo ali. Então, eu tenho a espessura da alma, a espessura da mesa, eu tenho que fazer a seção completa ali. Beleza? E a seção líquida? Qual que é a seção líquida dessa bicha aqui? Qual é a seção líquida? A seção líquida seria alguma coisa que passasse... Aqui, ó. Opa. Vou pegar aqui, ó, bem aqui no rumo dos parafusos. Então, aqui nós temos a pecinha normal. Certo? Ela desce aqui. Essa aqui seria a seção líquida, que passa pelos parafusos aqui, né? Então, eu estou descontando aqui os meus furos, certo? Beleza. Só tem um detalhe. O detalhe aqui é que isso aqui é a seção líquida, que é a seção bruta menos o desconto ali dos furos. Só que avalia para mim essa peça aqui. Eu tenho a mesa e a alma. Todo mundo sabe o que é mesa e o que é alma da peça? Eu lembro aí.
eu tenho o perfil I aqui, ó. Já lembrei, já. Mesa e alma. Certo? Eu tenho a mesa e a alma ali. Só que naquele caso ali, o que está acontecendo? Aonde é que tá as ligações? A peça toda tá ligada? A peça toda tá parafusada? O que tá acontecendo ali é que eu só tenho parafusos na alma. Concorda? Tá acontecendo ali esse pequeno detalhe aqui, ó. Se eu tô avaliando a chapinha, a cantoneira minha, a minha cantoneira, ela tá ligada. A minha cantoneira tá ligada em toda a dimensão dela. Só que o meu perfil I aqui, ó, só tá ligado na alma. As mesas, elas não estão parafusadas em nenhum local. Então, quando eu puxo, o que está acontecendo? Quem está resistindo a esse esforço de tração? Quem está resistindo mais, né? A mesa ou a alma? Quando eu puxo isso aqui, quem é que está resistindo mais? Para onde está indo? A alma, né? Então tá vindo aqui, ó. Se eu fosse observar esses esforços de tração aqui, ó, estaria mais ou menos assim, ó. Ou seja, a alma, ela está sendo muito mais resistida do que a mesa, certo? A alma está muito mais solicitada do que as mesas. Então tem esse pequeno detalhe, que é isso que eu chamo de seção líquida efetiva, que é a seção líquida que realmente está resistindo aos esforços. E aí, para achar essa seção líquida efetiva, o que eu tenho que fazer? Para achar essa seção líquida efetiva, eu tenho que avaliar ó, as partes resistentes. Ok? E é aí que a minha seção líquida total é a seção bruta menos os parafusos. Perfeito. Só que a seção líquida efetiva, que é o que eu chamo aqui, ó, de área AN, ou AE, área líquida efetiva, é o quê? É a minha área líquida vezes um coeficiente de redução. Certo? E o AN é a área líquida. Coeficiente de redução. Isso acontece também, quer ver? Em ligações soldadas. Deixa eu ver aqui, se eu acho alguma coisinha aqui. Em ligações soldadas também pode acontecer isso, tá? Ó, nesse caso aqui, eu tenho a solda aqui, ó, tá vendo? A solda tá em rosa aqui. E aí, o que tá acontecendo? Essa solda em rosa tá prendendo só a alma da peça também. Então, quando tá puxando isso, acontece a mesma coisa, tá? As tensões, elas são diminuídas aqui, ó. Não é a área toda que está sendo resistente a esse esforço. Se você faz a solda
se você faz a solda completa, soldando tudo aqui, ó, aí não tem coeficiente de redução, certo? Tem esse detalhe. Se você está soldando a peça, todas as partes da peça, não tem coeficiente de redução. Toda a área está sendo efetivamente resistente nessa situação. Aqui não, tá? Então tem um coeficiente de redução. Tá certo? Beleza, mas vamos complicar um pouquinho mais. Quando eu tenho aqui uma peça, o mesmo esquema da outra, tá aqui, ó. Eu tenho quando eu tenho uma peça, vou pegar essa figurinha aqui mesmo que tá bom. Quando eu tenho uma peça com parafusos assim, ó, quando eu puxo essa peça, quando eu estou fazendo um esforço aqui de tração dessa peça, o que pode acontecer ainda? Pode acontecer o que eu chamo de... Pode cisalhar bem aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Pode cisalhar completamente bem aqui, ó. E aí, romper esse bloquinho aqui, ó, que tá de ligação. Isso aqui é o que eu chamo de bloco de cisalhamento. Certo? Então, eu tenho que avaliar isso também. Aí, para avaliar bloco de cisalhamento, eu tenho um detalhe. Eu tenho que saber que esse pedacinho aqui, ó, deixa eu ver que cor que eu escrevo aqui, vermelho, branco. Esse pedacinho de cima aqui, ó. Essa seção minha, ela tá sofrendo que tipo de esforço? Esse pedacinho de ligação aqui, ele tá sofrendo que tipo de esforço? Essa seçãozinha aqui, na verdade, você tá puxando o perfil, né? Mas nessa ligação aqui, tá acontecendo que esse pedacinho aqui, ó, é uma seção que tá aqui, ó. Tem uma seção aqui. Você tá puxando aqui, só que tem uma outra parte da peça que tá tentando segurar ela aqui, ó. Isso aqui é um esforço de cisalhamento, tá? Ela tá tendendo a cisalhar. Cisalhamento. Tem uma seção que está cisalhando. Como assim? Cisalhamento é esse esforço, né? Que uma seção está colada na outra, como se estivesse rasgando aqui, ó. Então, essa seção ali, ela pode rasgar, ela pode cisalhar, tá? Enquanto essa outra seção aqui, ó, que eu vou fazer aqui de vermelho, bem aqui, ó. Essa seção aqui, ela está sendo tracionada. Então, eu tenho uma seção que está sendo cortada, cisalhada, né, rasgada aqui, e essa outra seçãozinha que ela está sendo puxada aqui, ó, bem aqui, ó. Tá? Avalia o próprio material aqui. Aqui eu tenho uma seção mais frágil. Então, eu tenho partes de cisalhamento e partes de tração. Certo? Então, é isso que eu tenho que avaliar em tração. Só isso. Beleza? O que é? A gente sempre vai calcular em elementos tracionados. Sempre vai calcular em elementos tracionados duas coisas. O escoamento da seção bruta. E esse escoamento da seção bruta,
esse esforço resistente, tá? Vamos ver quanto que a peça nossa, ela é resistente a esse escoamento. Então, a gente vai falar aqui que a minha resistência RD RDT, tá? Esse RDT é porque é um esforço resistente da peça, o D é de design, certo? É o quê? É AG vezes FY sobre gama A1. Esse aqui é a fórmula que a gente vai usar, tá? Esse RDT é o meu esforço resistente à tração dessa peça, né? De projeto, tá? O Dzinho aqui é de design, projeto. Meu esforço resistente de projeto dessa peça é o quê? A área bruta multiplicado pela resistência ao escoamento. E isso aqui é um coeficiente de ponderação. Nós vimos lá que na combinação das ações, nós sempre diminuímos os nossos esforços resistentes. Lembra? Nós sempre diminuímos os nossos esforços resistentes. Por quê? Por fatores estatísticos, por erros de projeto, né? Por falhas de fabricação na peça, por diversos elementos que a gente não controla 100%, a gente tem que ponderar, tá? E esse valor, esse gama A1, é igual a 1,1, certo? Então, tudo que a gente achar ali, a gente meio que vai diminuir 10% desse meu esforço resistente. Beleza, e o escoamento e aqui eu tenho também que considerar a ruptura da seção líquida. Então, o meu RDT aqui é a área líquida efetiva vezes FU sobre gama A2. Certo? A é área líquida efetiva. E essa área líquida efetiva é o quê? É a área líquida vezes um coeficiente de redução, tá? Esse CT aqui é coeficiente de redução. E um outro coeficiente aqui de ponderação, ó. Um outro coeficiente de ponderação da resistência, né? Que aqui vai ser 1,35. Sempre, tá? Sempre. Isso aqui é a tensão resistente à ruptura. A resistência à ruptura da peça. Certo? Beleza? E aí o bloco de cisalhamento a gente vai avaliar ela, depois eu vou passar a formulazinha para vocês. Nós temos que avaliar os efeitos de cisalhamento e de tração dessa minha seção. Então eu tenho que verificar quantos parafusos eu tenho, qual a ligação, qual o espaçamento, etc. Certo? Beleza? Dúvidas? Quantas horas? 10 e 10. 10 e 11 para sexta-feira tá cedo, né?
Dúvidas até aqui? Então, beleza. Certo. A última coisa que eu vou passar para vocês aqui é como determinar essa área líquida, tá? Como é que nós vamos determinar essa área líquida? Para determinar essa área líquida, galera, tem um simples detalhezinho aí, tá? Para determinar essa área líquida, tem um simples detalhezinho. Antes de partir para o cálculo de área líquida, é aqui, ó. Onde é que eu acho esses parâmetros aqui, ó? Onde é que eu acho a minha área bruta? Onde é que eu acho o meu esforço de resistência? Onde é que eu acho isso aqui? A área G e a área I, vou colocar aqui a área líquida, são parâmetros geométricos. Depende do tipo de peça, certo? Depende do tipo de peça. Então, se eu tenho aqui, eu consigo ver qual que é a altura, qual que é a largura da chapa, etc., eu tenho área, tá? Eu só preciso ter noções da minha peça. É um detalhe. E aí você falou de pré-dimensionamento, daqui a pouco eu vou falar disso. E aqui, onde é que eu acho FY, FU? Isso aqui, parâmetros do material. Então, isso aqui vem de qual tipo de aço que você está usando. É padrão, tá? Então, eu tenho lá o MR250, ele tem uma resistência ao escoamento de 250 megapascal e a resistência de ruptura 400 megapascal. Isso tudo tabelado, tá? E aí a gente consegue, através disso, e esses parâmetros geométricos também, através de tabelas, de catálogos de fabricantes, por exemplo, eu vou passar para vocês, acho que eu já até passei, a tabela da Gerdau, por exemplo, tá? A tabela da Gerdau. Lá eu tenho todos os parâmetros da peça, certo? Então, falou aí, a gente vai achar isso em tabelas onde mostra as propriedades geométricas do elemento ali, tá? Então, nós temos duas situações. Ó, nós temos a situação 1. Nós temos a situação 1, em que você tem a peça, e quer encontrar quanto ela resiste, certo? E você tem uma situação 2, que é o contrário. Você tem o esforço, você tem a carga, ó. Solicitação, ou esforço solicitante. E quer descobrir o quê? Qual peça resiste? Então, às vezes, você vai ter que descobrir, qual é o perfil que vai suportar esse meu esforço, certo? E a outra ocasião eu tenho esse perfil, qual é o esforço que ela resiste? Tem essas duas situações. Então, você tem um esforço solicitante, você pode pré-dimensionar ou simplesmente pegar um material no catálogo,
Lá tem as opções geométricas e aí você vê se aquela peça ela resiste ao seu esforço solicitante, tá? Bem simples. E aqui para encerrar, que eu estou encerrando mesmo. Cadê? Eita, rapaz. Cara, eu cheguei no limite do Jamboard. São só 20 folhinhas. Para encerrar, é o último detalhe que eu vou passar para vocês aqui, tá? Para encerrar, é o último detalhe. Deixa eu pegar aqui. Que é o seguinte. Seguinte. Cadê? Vamos supor que eu tenho aqui uma... Vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa figurinha aqui, que já tá bonitinha. Pronta para... Pedindo para vir para cá. Aqui eu tenho uma... Ó. Isso, daí ficou complexo já assim, já, velho. Só com minha coxinha aqui, eu já mudou tudo, hein? Comer uma coxinha, mano. Manda o iFood, eu tô esperando ainda. Até agora eu não recebi um iFood aqui. Não, enquanto eu não receber o iFood aqui, é matéria comendo aí. Uai, você não passou seu Pix? Você quando vai pagar um lanche pro seu? Rapaz, vocês têm meu telefone aí no grupo, ó. Fala mais nada. E quanto que é esse iFood seu? Ó. Hã? E quanto que é esse iFood seu? R$10 ajuda? Que é o que eu tenho. Rapaz, R$10 de cada aí, eu peço um negócio até do Copambu, ó. Ô, que é isso, hein? Hein, ó, aqui, vamos prestar atenção 5 minutos aqui para encerrar. Quando eu tô fazendo um esforço de tração, nessas duas chapas aqui, ó, eu tenho duas chapas. Eu tenho essa chapa aqui. Fita de preto não, né? Essa chapa aqui de baixo. Certo? E eu tenho essa chapinha de cima aqui, ó. O povo é foda, né? Sempre coloco minhas aulas com vocês na sexta-feira. E eu faço o quê? Faço nada. Não tenho poder de fazer nada. O Everton ia dar aula de boa, né? Ó. Olha só pra gente encerrar aqui, é a última formulazinha, prometo. 10h20, 10h25 eu encerro. Quando eu tenho os furos aqui, né? Eu tenho os furos aqui. O que está acontecendo? Eu tenho que avaliar qual é a seção líquida que você vai usar. Porque quando eu puxo essa peça, ela pode romper aqui, ó. Ela pode romper bem aqui, ó. Certo? Entre esses dois parafusos. Só que ela também pode romper fazendo um caminho diferente aqui, ó. Certo? Ela pode romper fazendo esse caminho 2. E ela ainda pode romper fazendo um caminho diferente aqui, ó. Quanto mais parafusos você tem, quanto mais linhas de parafusos você tem, mais seções você tem que analisar. Então, ela pode romper assim, ó. Quando você puxa essa peça, ela pode romper de diversas maneiras. E aí, qual é que você vai pegar? Qual área líquida que você vai pegar? Você tem que ver a área líquida mais... Você tem que ver a área líquida mais desfavorável, tá? Ó. Vamos padronizar um esqueminha aqui. Vamos padronizar um esqueminha aqui. Eu tenho
linhas, eu tenho filas de parafuso e eu tenho linhas, né? Eu tenho as linhas aqui e as filas. Quando a gente está falando de seção transversal, galera, é sempre nesse sentido aqui, ó, tá? É sempre nesse sentido aqui, ó. Então, eu estou avaliando uma seção. Aí, quando eu estou passando por parafusos, eu estou avaliando uma seção diferente, mas é sempre no sentido cortando a peça, né? Você vai cortar e vai olhar a chapa de frente ali, tá? A seção não é isso aqui que eu estou vendo, ó. A seção, eu olharia ela, a seção está aqui, ó. Você vai olhar essa peça de frente aqui. E aí, dependendo da seção, você tem 2 furos, dependendo da seção, você tem 4 furos, dependendo da seção, você tem 5 furos, certo? Só que esses furos, eles não estão na mesma linha de parafuso. Eles não estão na mesma linha. Então, nós temos que padronizar algumas coisas aqui, ó. Quando eu tenho uma viga, vou colocar uma maneira geral aqui, ó. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 parafusos. Certo? Vamos avaliar isso aqui. Ó, eu tenho algumas nomenclaturas aqui que você precisa saber. A distância P, essa distância P é distância entre parafusos da mesma fila, tá? Então, eu estou avaliando aqui, ó, distância entre os parafusos da mesma fila. Eu tenho isso aqui também, ó. Eu tenho isso aqui, que eu chamo de G. G para nós vai ser espaçamento transversal entre duas filas. Espaçamento transversal. Por que espaçamento transversal? Porque é o espaçamento reto aqui, ó. Eu não estou vendo esse espaçamento aqui, certo? Estou vendo o espaçamento reto. E eu tenho isso aqui, ó. Eu chamo de S. O S é o espaçamento longitudinal entre furos de filas diferentes. Certo? Então, olha só, eu tenho espaçamento. Quando eu falo longitudinal, tá no sentido da barra completa aqui, ó. Transversal, lembra de seção transversal, tá? Então, eu tenho que saber isso aqui. Por que que eu tenho que saber isso aqui? Porque quando eu estou avaliando as minhas... Quando eu estou avaliando a seção, ó, eu estou avaliando aqui, aí essa seção vem para cá, certo? Então, eu estou fazendo um espaçamento aqui, ó, que não está na transversal. E eu tenho que aproximar esse valor aqui, ó, como se fosse Pitágoras, né? Não vai ser Pitágoras exatamente, porque é menorzinho. Aí nós temos uma fórmula para calcular essa área líquida. E a área líquida, deixa eu copiar aqui para vocês. Ó, essa área líquida vai ser o quê? B menos o somatório de D menos 3,5 mais o somatório. Depois o pulso de Hilbert para baixo. Opa, S quadrado sobre 4G. Tudo isso vezes T. Certo? Essa é a fórmula que a gente vai usar.
tá? E essa fórmula aqui, o que é isso? O que está sendo falado aqui, ó? Vamos só enxergar isso aqui. Ó, eu estou somando tudo aqui, ó, certo? O T, o que é T? O que é o T? O T é a espessura da sua chapa. E o B é a largura da sua chapa. Largura e espessura, tá? A espessura é sempre menor do que a largura. Então, quando eu estou multiplicando aqui, ó, o B vezes T, o que eu estou fazendo? Quando eu estou multiplicando o B vezes T, ó, o que eu estou fazendo? B vezes T é a minha área bruta, certo? É a minha área bruta. Da minha área bruta, o que eu estou tirando? Eu estou tirando isso aqui, ó. Os furos. Os furos. Somatório de furos menos 3,5. Como assim 3,5? Diâmetro do parafuso, só que toda vez que você vai parafusar alguma coisa, não é só o diâmetro do parafuso, porque se você faz um furo exatamente do diâmetro, o parafuso não entra. Então tem que ter uma folga, certo? E essa folga, ela é feita por padrão e pelo desgaste ali da broca, tá? Tem 2,5 mais, tem 2 milímetros mais 1,5 aí de folga. Certo? Então eu estou tirando a área dos furos mais essa área aqui, ó. Mais essa parcela de S² sobre 4G. Certo? 4G, achei que era AG, mas não faz sentido também, não. 4G. Beleza? Então é isso que eu tenho que fazer. E aí eu vou avaliar quantas vezes forem necessárias. No caso aqui, ó, eu tenho 3 seções possíveis. Ali eu vou ter A1, AN1, AN2, AN3. Qual que eu vou pegar? O que for pior? A menor possível. Por que menor? Não, esse desenho aí de cima que tem 1, 2 e 3 lá em cima, você está estudando para qual caso que você vai usar? Seria tipo isso? Esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, eu estou avaliando todas as seções possíveis, né? Todas as seções possíveis. Certo? Isso aqui é só para mostrar a nomenclatura da fórmula. Então, eu uso S porque é uma distância menor. O P, ele serve para mostrar a distância entre parafusos, porque você vai ter que determinar essa distância entre parafusos. Mas o que mais importa para mim não é nem o P. Porque se eu tiver uma linha que não está alinhada com a de cima, aí eu tenho o S. Se eu tivesse furos na mesma linha, se eu não tivesse esses furos aqui, ó, aí você usaria o P. Aí, na verdade, esse S aqui, ó, ele não vai entrar, né? Aí esse aqui não entra, ó. O S é 0, eu não tenho espaçamento entre filas diferentes. Eu não tenho filas diferentes, certo? Aí vai ser só a seçãozinha quando tiver os parafusos retos mesmo. Como se fosse essa seção 1, 1 aqui, ó. Como se fosse a seção 1, 1, tá? Então, quando eu não tenho filas como essa do meio aqui, ó, que estão em alinhamentos diferentes, eu uso o P, né? Eu usaria o P, só que eu vou usar só a fila mais simples possível, né? Agora, quando eu tenho filas em posições diferentes, o que importa para mim é esse espaçamento na longitudinal aqui, ó, que é um menor espaçamento, que aí ele fica mais crítico. Esse meu espaçamento aqui, ele é mais crítico do que esse aqui, ó. A gente utiliza ele, certo? O P é só a distância entre parafusos, só para ter a nomenclatura dele aqui para nós. Certo? E aí você vai fazer área 1,
A área 1 passa por 2 parafusos. Então, esse D aqui vai ser somatório de D, né? Então, vai ser 2D menos 3,5. Esse aqui passa por 4 parafusos. Então, vai ser o somatório. Quantos parafusos? 4D menos 3,5. Então, quantos furos passam? É esse aqui, ó. É o somatório de furos que essa linha sua passa. Nesse caso aqui, passa por quantos? Por 5. Então, vai ser 5D menos 3,5. Você está fazendo 5 vezes as áreas dos furos, certo? E o S quadrado 4G. Como você vai utilizar isso? É quantos espaçamentos você faz, ó, quantos afastamentos laterais você faz. Então, esse somatório de S quadrado menos 4G, nesse caso 1 aqui, eu não tenho. O S é 0, certo? Nesse caso 1, o S quadrado 4G é 0. No caso 2, eu tenho um para a direita e outro para a esquerda. Então, é 2. 2S quadrado sobre 4G. Nesse caso 3 aqui, ó, quantos afastamentos laterais eu tenho? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, é mais 4S quadrado sobre 4G. Certo? E assim vai. Você vai analisar a área 1, área 2, área 3 e vai pegar a menor. Por que a menor? Porque no cálculo de resistência, aqui, ó. No cálculo de resistência, a menor área produz o menor esforço resistente da peça. Beleza? Você não vai pegar a maior, você vai sempre pegar a menor. A menor área é o menor esforço resistente. Diga. Vou fazer da 2, a 3 vocês faz. Deixa eu apagar esse aqui, ó. O Jamboard só me dá 20 páginas. Vou ter que criar outro Jamboard para nós. Pensei que a gente ia ter 60 páginas aqui. A fórmula... Tem que ligar lá reclamando aí. Oi? Tem que ligar lá reclamando aí. Ó, o que tá falando aqui no exercício? Deixa eu ver se tá falando da largura, tá falando da espessura da chapa? A espessura da chapa tá falando aqui, ó. 20 milímetros. E o diâmetro dos parafusos não tá falando aqui, né? Deixa eu pegar aqui. O diâmetro desses parafusos aqui. Cadê aqui? Não, nesse aqui não. O diâmetro dos parafusos, nesse caso aqui... Pororô. As chapas. A chapa dela aqui. É de 28 por 20. 28 por 20. 280 por 20. Certo? O diâmetro dos parafusos são 20 milímetros também. Diâmetro dos parafusos. E aí vamos avaliar aqui a área líquida número 2. A área líquida número 2. Da 3 para 2 vai mudar nada, vai mudar o 4 no lugar do 2. A área líquida 2. Então eu tenho BT, né? Aqui, o B, pessoal, é sempre a largura, tá? Largura. E aí você tem que escolher o que você vai usar, se é milímetro ou centímetros. Vamos trabalhar com centímetros. É 28. Certo? Menos somatório de parafusos com folga. Menos o somatório de parafusos com folga. Quantos parafusos passa na minha seção 2? Menos 4
diâmetro, o diâmetro do parafuso mais a folga, o diâmetro do furo é o que eu chamo de diâmetro do parafuso mais a folga, tá? Que é 3,5. Por padrão, tá? A gente vai sempre usar isso. Tem folgas diferentes, mas a gente vai usar essa. Então, dá quanto? 20 milímetros, eu estou trabalhando em centímetros, tá? 2 mais 0,35, certo? É isso, né? Acho que é. Mais S quadrado, o somatório de S quadrado sobre 4G. Quanto é que é o S? O S é 75, certo? O S é 75. E o G? O G é isso aqui, ó. G é isso aqui. S é isso aqui, ó. Mais o somatório de S quadrado sobre 4G. Quantos... Na minha linha de ruptura número 2, quantas linhas eu estou passando aqui? Quantos parafusos eu estou passando? 4 parafusos. Quantos afastamentos laterais eu estou tendo aqui? 2. 2 afastamentos laterais. Então, é 2 vezes S quadrado. S é quanto? 75 milímetros. Então, em centímetros dá 7,5. S quadrado sobre 4 vezes G é 5, né? Uhum. Isso aqui tudo vezes a espessura da chapa. A espessura da chapa é 20 milímetros. 2 centímetros. Faz a conta para nós aí. (48 centímetros quadrados. Certo? Se não tivesse linhas, se fosse a área 1 aqui, ó. A área 1 é só essa parte inicial aqui, ó. Que é 28 menos 4 furos, 4 vezes 2,35. Tudo isso vezes... Aí não seria 2, não? No número 1? 2. Ó, tá prestando atenção, menino. Quanto é que é a área 1? Se você quiser fazer... (46,6), ó. Então, a área 1 já está menor do que a área 2. Até o momento, você usaria a área 2. E se você faz a área 3, ao invés de multiplicar aqui, ó, você vai aumentar um furo, então é 5, e vai aumentar um espaçamento também. Então, por que a gente faz essa análise? Ó, pensa comigo. Fala, mas quanto mais furos, mais difícil, mais frágil é a seção. Nem sempre. Eu tenho mais furos, mas eu tenho mais seção. Eu estou afastando mais vezes, eu estou ganhando um pouquinho em seção, certo? Então, eu estou vindo, tem mais seção para eu trabalhar, só que eu tenho mais furos na minha seção. Eu tenho que avaliar isso tudo. Então, tanto que eu diminuo a quantidade de furos e somo os espaçamentos. Eu perco por um lado e ganho por outro, certo? Você tem que sempre avaliar essa questão aí. Fechou? Isso aí é dimensionamento da tração. Vou passar uma listinha para vocês, daquelas boas, e vou passar os trabalhinhos que eu estou devendo também. Certo? Eu não gosto de ficar devendo para vocês. Arrocha o grave. Rapaz, ó, eu ia finalizar 10h25. Mas foi até 10h40. Dá nem tempo de ir atrás dos contatinhos mais. As mulheres já arrumou outros trem pra fazer, velho. Não é foda, velho. Odeio. Mas o negócio é você tem que arrumar antes, velho. Você arruma antes e fala, ó, 10h30 saindo de casa. Ó, o trenzinho respondeu aqui e falou assim: você tá demorando demais, vou comer um japa. Aí já era, odeio.
Mano, cu. Ai, ai, tô devendo porra nenhuma. Devendo porra nenhuma. Certo pra vocês, então. Oh, valeu, mano. Falou. Se você tivesse casado essa hora, você tinha, tá vendo? É. Sorteio que não tem. Casado dessas horas, depois da aula, tem. Eu prefiro pagar o preço. Não, mas as outras aulas, o que eu faço? Geralmente, eu tô fazendo... eu deixo uma lista de atividades, sabe? Aí, às vezes eu dou o conteúdo na quinta e fica mais lista para sexta. Aí já facilita um pouquinho, né? Só que como não deu para entrar na quinta, aí tem que entrar na sexta. Porque eles ficam marcando reunião só na quinta agora. Pra na sexta, ó. Por lei, vocês têm direito a 50%, né? 50% é síncrono, 50% pode ser assíncrono. Mas é muito conteúdo para deixar vocês esforgados. Tudo bem, querido? Olha só, quero Falou duas pra Pfizer vocês. gelado, Tchau, uma até Coca mais. Zero, por favor. Falou, boa noite. Ô, Igor, manda essa gravação depois, hein? Tem que responder o presente aqui? Manda o presentinho, hein? Manda o presente. Aqui, ó. Já tirei um print nosso aqui. Pronto. Passando de mão já. Tem que responder. Eu não achei seu link lá, não, mãe. Tá.